Muito bem, vamos seguir aqui com a parte de riscos, né? A gente tinha acabado de ver risco de auditoria e aí eu já tinha até falado que existe um risco, que o risco de auditoria é quando você diz que está tudo certo, mas na verdade está errado. E que se fosse ao contrário, quando você diz que está errado, mas na verdade está certo, isso não é risco de auditoria, né? É um risco do negócio do auditor, é um risco empresarial do auditor. Vamos ver isso aqui de uma forma técnica. Para fins das normas de auditoria, o risco de auditoria não inclui o risco de que o auditor possa expressar uma opinião de que as demonstrações contábeis contêm distorção relevante, quando esse não é o caso. Esse risco geralmente é insignificante. Além disso, o risco de auditoria é um termo técnico relacionado ao processo de auditoria. Ele não se refere aos riscos de negócio do auditor, tais como perda decorrente de litígio, publicidade adversa que ele faria a partir de um erro desse, ou outros eventos surgidos em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis. Então vamos lá. Quando você diz que está tudo certo, mas na verdade está errado, isso aqui é risco de auditoria. Mas se você diz que está tudo errado, ou seja, que as demonstrações têm distorção relevante, mas na verdade elas estão certas, ou seja, na verdade elas não têm, isso é um risco de negócio do auditor. Tá? O risco de fazer publicidade ruim do seu trabalho, o risco de ser processado. Mas esse risco também, ele é insignificante. Por quê? Porque se as demonstrações contábeis de fato não contêm distorção, como é que você vai encontrar uma distorção, né? Só se você for muito burro, mas só se o auditor for muito burro. Então, você não vai encontrar uma distorção relevante se ela não existe, né? Você não vai. Por isso, a norma diz que esse risco é insignificante geralmente. Então, ele pouco acontece. Dificilmente acontece do auditor dizer que tem distorção quando não existe, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. A gente já estudou as definições de risco e uma das formas de abordagem aí, diversas que pode aparecer são questões como a origem, né, os conceitos e essa noção aqui de origem dos riscos, onde é que eles estão, quem são as pessoas que influenciam na sua formação, é um aspecto importante. Por exemplo, nós temos os riscos que já estão na entidade, eles surgem na entidade, não tem nada a ver com o auditor. O auditor só quer identificá-los, avaliá-los, medi-los, tá? Apesar de todos esses riscos estarem descritos nas normas de auditoria, eles surgem lá na entidade. Por exemplo, o risco de controle, que tem relação com o controle interno estabelecido pela entidade, né? O risco da entidade não conseguir controlar as distorções. O risco inerente é aquele risco característico da transação, né? Independente de qualquer controle, independente de qualquer coisa que você possa fazer, é aquele risco que já está lá, né? É aquele risco da continha de 2 mais 2, que é bem baixo, e aquela conta complexa, que tem um risco inerente maior. O risco de negócio também surge na entidade, tem relação com o meio ambiente em que ela está inserida, né? Quem são seus funcionários, quem é a sua administração, quem são os concorrentes, né? Como é que o mercado afeta essa entidade. Tudo isso é o risco do negócio. O auditor também tem o seu próprio risco de negócio, só que a gente não costuma avaliar aqui o risco de negócio da atividade empresarial do auditor, porque aqui a gente está cuidando da técnica, né? Da técnica da auditoria, tá bom? Então, assim, esses riscos eles têm existência prévia a qualquer ação do auditor. O auditor não os define, o auditor apenas vai medir esses riscos aqui. Mas nós temos dois riscos que surgem na auditoria ou que afetam a auditoria, né? O risco de detecção, esse aqui o auditor tem plena influência nele, né? Porque risco de detecção é o risco de não detectar distorções. E esse risco varia conforme seja mais ou menos caprichados os testes do auditor. Então, o risco de detecção, matematicamente, a gente define como uma função dos procedimentos de auditoria. Se o auditor caprichar aqui, ele consegue reduzir o risco de detecção. Então, esse risco aqui, o auditor consegue dosar de forma direta. Se eu fizer 10 exames naquela conta, se eu testar 10 vezes, eu tenho menos chance de deixar um erro passar do que se eu testar apenas uma vez.
né? Então, assim, a qualidade, a quantidade, a profundidade, a natureza dos testes do auditor influencia diretamente o risco de detecção. Então, ele surge na auditoria e tem relação direta com o auditor. E, por consequência, o risco de auditoria pode ser afetado pelo auditor. Por quê? Risco de auditoria é igual a risco de distorção relevante vezes risco de detecção. Então, se eu tenho aqui risco de detecção de 100%, a depender do risco de detecção que eu, auditor, determine aqui, ó, se vai ser X ou se vai ser Y, como ele é um multiplicador, ele vai acabar afetando esse resultado aqui do risco de auditoria. Então, o risco de auditoria surge na auditoria e pode ser influenciado pelo auditor, porque se o auditor dosar isso aqui de uma forma ou de outra, vai afetar o resultado final, e pode ser afetado também pelos riscos que já estão lá na entidade, né? O nosso risco de distorção relevante. Então, esse risco e esse risco surgem na auditoria, no processo de auditoria, enquanto esses aqui, ó, já existem antes mesmo da chegada do auditor. O controle que tem na entidade, o risco inerente às operações da entidade e o risco de negócio que deriva do seu ambiente empresarial, né, do ambiente da entidade. Então, essa é uma visão importante dos riscos, a gente entender a sua origem. Vamos entender agora o fluxo dos riscos, para que a gente consiga perceber de que forma esse risco chega à entidade e lá no final vai resultar no risco de auditoria, que a gente quer que esteja bem pequenininho, né? Então, olha só, toda entidade tem o seu risco inerente, né? Você tem um ambiente pressionando, você tem operações complexas pressionando, enfim. Então, você tem um risco inerente envolvido aqui. Repare que eu defini aqui com setas grandes e à medida que a gente vai andando aqui, as setas vão diminuindo. O que é que eu quero representar aqui para você entender? A entidade é bombardeada aí por esses riscos inerentes e ela estabelece então um sistema de controle interno, que é essa barreira aqui, ó. Esse sistema de controle interno vai tentar mitigar esse risco inerente, essa suscetibilidade das contas e das transações aos riscos. Então, esse controle interno vai conseguir prevenir, detectar boa parte, mas nenhum controle interno é 100% eficaz. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai permitir que algumas distorções, ó, ultrapassem, tá? Então, ó, dessa seta, desse tamanho aqui, grandona, que é o nosso risco inerente, o controle interno vai conseguir barrar boa parte dela, mas vai permitir que algumas distorções ultrapassem, tá? Então eu tenho aqui uma seta menor. Então uma fração do risco aqui, ó, conseguiu furar a barreira do controle interno, não foi detectada pelo controle interno, portanto nós temos esse risco de controle aqui desse tamanho. Bom, aí o que é que o auditor vai fazer? O auditor sabe que o controle interno não é 100%, o auditor vai desenvolver seus testes de auditoria para poder detectar todas as distorções que o controle interno não conseguiu detectar. Então o auditor vai dosar os seus testes aqui, né, de um tamanho X, que ele consiga prevenir esses riscos aqui. Bom, ele consegue detectar boa parte deles, mas ainda assim existe uma possibilidade de alguns riscos não serem detectados, né? Representando o nosso risco de detecção, que é o risco de não se detectar distorções. E aí o que é que acontece, pessoal? Esses riscos que não foram detectados, eles vão se incorporar às demonstrações contábeis, representando o risco de auditoria, que é a possibilidade de emitir uma opinião errada, né? A gente não vai conseguir detectar, ó, que essa distorção chegou nas demonstrações contábeis, que essa distorção chegou nas demonstrações contábeis. Então, ó, uma parte, se nós temos aqui, vamos trabalhar com números, ó, eu tenho aqui, ó, 10 riscos, ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 riscos aqui bombardeando a empresa.
O controle interno conseguiu detectar a maior parte, mas ainda 5 riscos conseguiram penetrar aqui no meu controle interno. Meu controle interno não detectou. O auditor aplica testes e percebe que desses 5 riscos que entraram, ele conseguiu detectar, digamos, 4, mas permitiu que um passasse sem que ele detectasse. Esse que ultrapassou vai se incorporar nas demonstrações contábeis e pode gerar uma opinião inadequada de auditoria, representando o nosso risco de auditoria. Vamos lá. Outra abordagem que a gente vê nas provas são as relações e interpretações aí que podem surgir a partir de brincadeiras aí que a banca vai fazer com você sobre os diversos riscos, tá bom? Então, olha só. Risco de detecção. A gente vai reduzir o risco, a gente consegue reduzir o risco de detecção se a gente caprichar nos procedimentos, ó, se forem mais adequados os procedimentos de auditoria, tá bom? Então há uma relação inversa entre risco de detecção e procedimentos. Se eu capricho nos meus procedimentos, eu vou diminuindo a minha chance de não conseguir detectar. Consequentemente, eu vou diminuir o meu risco de detecção, tá? Então, é uma interpretação aí que pode ser útil nas questões. Risco de controle. O risco de controle é uma função dos controles internos da entidade. Assim como o risco de detecção é uma função dos procedimentos do auditor. Então, ó, se eu capricho nos meus procedimentos, eu reduzo o meu risco de detecção. A mesma coisa acontece no risco de controle. Ó. Se eu caprichar no meu controle interno, eu vou conseguir reduzir o meu risco de controle, né? Porque qual é a definição simples de risco de controle? É o risco de não conseguir controlar, tá bom? Essa é a definição barata aí para você lembrar. Então, o risco de eu não conseguir controlar, ele vai crescendo se meu controle interno é ruim e ele vai se reduzindo se meu controle interno é bom. Então, ó, nós reduzimos o risco de controle se são mais adequados os controles. Há uma relação inversa entre risco de controle e efetividade do controle. Quanto mais efetivo o controle, o nosso risco de controle diminui. Assim como o nosso risco de detecção, que diminui também na medida que a gente capricha nos procedimentos de auditoria. Risco inerente, a gente reduz, ele é menor se as contas forem menos suscetíveis à distorção. Então, há uma relação direta entre suscetibilidade a risco e risco inerente. Quanto mais arriscada, quanto mais complexa, quanto mais difícil uma operação, uma transação, maior o nosso risco inerente, tá? E o risco de distorção relevante é uma relação que a gente consegue extrair aí da auditoria é a seguinte, ó. Se o nosso risco de distorção é alto, a gente precisa reduzir ao máximo o nosso risco de detecção para que o nosso risco de auditoria fique em um nível aceitável. Parece difícil isso, pessoal? Se você colocar a formulazinha aqui, você vai ver que não. Ó. Risco de auditoria é igual a risco de distorção relevante vezes risco de detecção. O nosso risco de detecção é um multiplicador dessa fórmula aqui. Então, se eu tenho um risco de distorção relevante bem elevado, eu preciso de um número x aqui, ó, que ao ser multiplicado pelo... Opa, tá difícil. Ao ser multiplicado pelo risco de distorção relevante, o nosso RA, risco de auditoria, seja bem pequenininho. Então, ó, se eu tenho um risco de distorção elevado, eu preciso trabalhar com um risco de não detectar as distorções bem pequenininho, senão o meu risco de auditoria provavelmente não estará no nível aceitável, tá? Se você visualizar isso por meio da fórmula, fica fácil você matar esse ponto. Agora a gente vai falar de um conceito que é indissociável de risco, que é o conceito de materialidade, né? O que é materialidade? O que é algo material? É algum valor ou algum parâmetro qualitativo que importa, tá? Então, explicando de uma forma simples, por exemplo,
Se tem uma distorção na conta da Petrobras de R$ 100, isso não é material. Nenhum investidor vai deixar de investir na Petrobras porque o seu caixa tem R$ 100 a menos, né? Então não é material. Mas se for 1 bilhão a menos, algumas pessoas já deixarão de investir na Petrobras, se importarão muito. Então 1 bilhão é material. Bom, existe um valor que é material e um valor que não é material? Não, não existe. Não é um cálculo mecânico simples. O auditor tem que pensar na percepção dos usuários. Por exemplo, se eu perder R$ 100, eu vou ficar muito chateado. Se eu perder R$ 100 está no meu bolso, eu vou ficar muito chateado. Isso vai me afetar, tá bom? Mas se a Petrobras perder R$ 100, nada. Então, assim, o que é material para mim não é material para outra pessoa, tá bom? Então, isso varia de caso a caso, tá? Então, na definição do FASB, ó, materialidade é a magnitude ou a grandeza de uma omissão ou declaração incorreta de informações contábeis que, em vista das circunstâncias, torna provável que o julgamento de pessoa razoável, com base nessas informações, teria sido alterado ou influenciado pela omissão ou declaração incorreta. Dois aspectos importantes aqui. Quando a gente pensa em materialidade, necessariamente, nós não estamos falando de valor monetário. Uma informação incorreta pode ser qualitativa também, né? A informação que a empresa vai sair do Brasil, não vai mais operar no Brasil, é uma informação material, talvez, mas que não é monetária, né? Então a gente precisa ter atenção a isso. Material pode ser um valor monetário que afete o julgamento de uma pessoa, afete o julgamento de um terceiro que tenha conhecimento razoável, base razoável. Esse julgamento pode ser afetado por questões financeiras ou por questões qualitativas, tá? Omissão, declaração incorreta, tudo isso a gente incorpora como parâmetro para definir o que é material ou não. Vamos fazer aqui, certo e errado. A determinação de materialidade para a execução de testes não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício do julgamento profissional. Vamos analisar? A gente não tem um cálculo mecânico simples que diga que R$ 1.000 é material ou que 1 milhão é material. A gente não tem, né? A gente tem referências. Como eu falei, R$ 1.000 para mim é material. Para a Petrobras não é material. Então isso varia conforme a entidade e varia conforme seja a percepção que os usuários têm desse valor, tá bom? E isso é feito por meio do julgamento profissional. A definição de materialidade, continuando, é afetada pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores. Então, referências passadas ajudam, sim, e dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente. Tá? Então, assim, se a entidade no ano X1 teve distorção de 1.000 e foi considerada aceitável, se no ano X2 a empresa tem distorção de 1.000 também, estaria dentro ali, né, com base num julgamento assim por alto, normal também, tá bom? Mas se for 1 milhão, aí já não é. Então a percepção do passado também ajuda. O conhecimento que o auditor, o entendimento que o auditor tem sobre a entidade, né, para saber se uma informação afeta sensivelmente a entidade e ao grupo de usuários que utilizam aquele relatório contábil, afeta bastante esse julgamento do que é material e o que não é material. Portanto, definitivamente, materialidade não é um cálculo mecânico simples, não é simplesmente um valor, tá bom? Então fica correto aí o nosso item 1. E o segundo diz assim, materialidade é um cálculo mecânico simples, ponto. Já começou errado, né? Envolve o julgamento de julgamento profissional, envolve sim, mas não é um cálculo mecânico simples. Ele é afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, sim, porque julgamento profissional pressupõe conhecimento dos fatos, das circunstâncias, dos dados. É a melhor decisão com base nas informações disponíveis. Isso é o julgamento profissional.
E esse conhecimento que o auditor tem da entidade, ele é fixo? Não, ele é atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores, é uma referência importante, sim, e é afetado pelas expectativas do auditor em relação às distorções no período corrente. Apesar de quase tudo estar certinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, é um cálculo mecânico simples e já tornou as nossas assertivas erradas, né? Então, ó, certo e errado. Vamos lá, mais uma. A determinação, essa aqui já veio com a resposta, né, pessoal? Mas a gente comenta. A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional, beleza, né? Não é um cálculo mecânico simples e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários dessas demonstrações. Portanto, o seu conceito é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria. Vamos lá. O auditor define a materialidade, né, para a auditoria, para aquela entidade, sempre aplicável ao caso concreto, porque a materialidade da Petrobras não é a mesma minha, não é a mesma de outra empresa. Então, para aquela auditoria, o auditor vai definir a materialidade, normalmente é na fase de planejamento, que ele define qual é o valor que é material, quais são as circunstâncias que são materiais. Só que isso não é fixo, porque todo planejamento tem que ser flexível, você precisa ir moldando conforme novas descobertas. Então, você pode alterar também essa definição de materialidade. Mas você a define inicialmente no planejamento, mas você vai aplicar na execução da auditoria também. Então você está ali, ó, fazendo os testes, você constatou que tem uma diferença de R$1.000 na conta caixa. Então você vai aplicar a materialidade. Isso é material? Tá. Ah, não é material. Tá. Mas se essa distorção que não é material, somada com as outras 10 distorções pequenininhas também que eu encontrei, será que elas resultam em uma distorção material? Então, essa análise da materialidade deve ser feita individual, em conjunto, né? A gente deve considerar também o efeito cumulativo e a gente tem, em relação aos momentos, a definição da materialidade no planejamento e a sua consideração ao longo da auditoria, bem como na avaliação do efeito de distorções identificadas na auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis e na formação da opinião do auditor. Olha só, se a gente encontrou distorções nas demonstrações contábeis, a gente vai avaliar, é material essa distorção, né? Para a gente verificar se é relevante, se ela é relevante. E se a gente encontrar distorções também que não foram corrigidas, a gente vai se perguntar também, é material? Tá? Então, está correto nosso item A e a gente vai fazer todas essas considerações aí sobre as distorções identificadas, sobre as distorções não corrigidas e o impacto dessas distorções, ó, no relatório do auditor. Será se tudo isso resulta em algo material? Nosso gabarito é a letra A. A letra B diz assim: ao planejar a auditoria, o auditor não poderá exercer julgamento sobre a magnitude das distorções que são consideradas relevantes. Errado, é na fase de planejamento que a gente define a materialidade, ok? Letra C. A materialidade determinada no planejamento estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções serão corrigidas. Necessariamente não, pessoal, tá? Não, nada é necessariamente, porque o planejamento ele é flexível, ele vai se ajustando à medida que você vai executando, porque novas informações vão chegando. A letra D, materialidade para a execução da auditoria significa o valor ou valores identificados pelo auditor superiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis individuais. Bom, materialidade para a auditoria, ela é definida tanto no nível das demonstrações contábeis, quanto no nível das afirmações, ou seja, cada continha, né? Eu posso considerar, por exemplo, que, vamos ver aqui, se houver uma distorção na demonstração contábil de R$1.000 nas demonstrações contábeis, é algo material.
tá? Mas aqui eu estou falando de demonstração como um todo. Se eu quiser olhar todas as continhas que compõem essa demonstração contábil, conta caixa, conta duplicatas a receber, conta, sei lá, investimentos, enfim, né? Se a minha distorção para a demonstração contábil é 1000, quando eu penso nas afirmações, ou seja, as continhas individuais, eu não posso considerar 1000. Porque se eu considerar que é 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui embaixo, ó, a soma dessas distorções individuais resultarão em 3000 na minha demonstração contábil. Então, quando eu trabalho com afirmações, normalmente eu tenho um nível de materialidade menor. Se for R$1.000 para as demonstrações contábeis, para cada afirmação será, digamos, né, aqui um exemplo, 100. R$100. Uma distorção no caixa de R$100 é relevante. Mas uma distorção de R$100 nas demonstrações contábeis não é, tá bom? Então a gente pondera também sobre o nível individual e o efeito geral nas demonstrações contábeis. Então a gente passa para a letra E. O auditor deve determinar a materialidade para a execução da auditoria com o objetivo de avaliar os assuntos relevantes a serem relatados para os responsáveis pela governança. Bom, a gente não relata para a governança, o auditor faz um relatório de auditoria, né? Então, assim, já está bem complicadinho aqui. O auditor deve determinar a materialidade para a execução da auditoria com o objetivo de avaliar assuntos relevantes com efeito a gente define o nível de materialidade, pessoal, para a gente definir quais são as nossas distorções toleráveis, né? Simplesmente isso. Qual é a distorção aceitável? R$1.000 é aceitável ou não? É para isso que a gente define. Então a gente ficou com a letra A. Vamos fazer uma reflexão aqui juntos, né, sobre materialidade quando há valores compensados entre si. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho um balanço que diz ativo circulante 1.000, ativo não circulante 1.000, ativo total 2.000, tá bom? Então eu tenho ativo total 2.000. Digamos que o contador errou aqui nesse balanço, ó, e fez assim, ó, ativo circulante 1.800. Lembra que aqui é 1.000? Aqui é o certinho. Vamos admitir que essa é a versão correta. Deveria ser 1.000. O contador trocou aqui um pedacinho do não circulante com o circulante, colocou 1.800 aqui em cima e 200 embaixo. O ativo total continua 2.000. Então, assim, nessa auditoria aqui, a gente não tem uma distorção monetária no valor do ativo, né? Porque o ativo total certo é 2.000 e o ativo total aqui, apesar dos erros de lançamento, continua 2.000. Então, a gente não tem uma distorção aparente aqui no nosso ativo total. A gente tem uma compensação entre dois elementos do ativo aqui, de modo que o somatório não foi alterado. Isso aqui é um aspecto material ou não? Olha só, não tem distorção no valor do ativo, né? 2.000 e 2.000, aparentemente não tem distorção. Mas, quando a gente altera as afirmações, a gente pode gerar distorção, porque se o balanço for feito assim, passará a ideia que esse cliente aqui tem um ativo circulante, ó, alto de 1.800, mas na verdade é só 1.000. Então a gente tem distorções aqui, né, entre itens de ativo que geram distorção apesar do resultado final ser igual. Então essas compensações entre si, ó, também geram efeitos adversos aí, tá, pessoal? A gente não pode compensar uma distorção com outra. Não é porque eu esqueci aqui que eu vou colocar um pouquinho a mais do outro lado para compensar. Essas compensações geram distorções. Vamos lá. Questão. Suponha que, ao auditar determinada entidade, se descubra dentre seus registros operacionais que no conjunto de demonstrações contém informação de uma receita de vendas no valor de 1 milhão. Mas, na verdade, esse recebimento foi fruto do ganho de um processo judicial pela empresa. Esse fato configura um problema de que forma? Vamos lá. A empresa registrou receita de 1 milhão, só que na verdade, olha só, ela registrou receita de 1 milhão, mas na verdade deveria registrar uma receita não operacional.
de 1 milhão. Então veja, o saldo dessa demonstração de resultado aqui não foi afetado, né? Porque ela lançou 1 milhão aqui, quando deveria ter lançado 1 milhão aqui. Então ela fez uma troca, então do ponto de vista matemático, o resultado não é afetado. Mas isso é material ou não? É material, sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente diz que tem receita, é uma coisa. E quando a gente diz que tem receita não operacional, é outra coisa. Por exemplo, quando a gente diz que tem receita, significa que a entidade está bem ativa no mercado, né? Consegue vender bastante seus produtos. Então, isso é uma visão altamente positiva. Mas se a empresa não vendeu nada, teve um ganho num processo judicial que ela deu entrada 10 anos atrás, apesar do valor ser o mesmo, 1 milhão, isso revela que a entidade não está ativa no mercado, não está oferindo receitas e passa uma outra imagem. Então nós temos uma distorção aí extremamente material, não na quantidade, né, mas na classificação. E certamente isso vai enganar muitas pessoas. Então é uma informação considerando a sua materialidade, né, não monetária, não afeta o resultado, mas afeta decisões, né? Porque receita operacional uma coisa, não operacional outra coisa, afeta decisões de usuários. Alguns usuários vão achar que a empresa está vendendo 1 milhão, é uma empresa ativa, quando na verdade ela vendeu 0 e ela só ganhou 1 milhão porque ela recebeu um processo judicial que ela deu entrada há 10 anos atrás. Então isso vai afetar decisões de usuário, sim, é uma informação material. Nem vou ler o resto para não atrapalhar os demais itens, tá bom? Que é uma bagunça os demais itens aí. Bom, vamos fazer aqui uma avaliação sobre materialidade e risco. Eu quero que vocês entendam o que é esse nível de materialidade. É como se fosse uma linha de corte. Eu quero que vocês entendam que o nível de materialidade da empresa A, da auditoria da empresa A, não será o mesmo da empresa B, né? Cada entidade tem um parâmetro, né, de valor, do que é relevante, o que não é. Isso é definido pelo auditor no seu julgamento profissional, mas você não pode comparar uma entidade que fatura 1 bilhão por mês com aquela que fatura 10 mil por mês. É natural que elas tenham níveis de materialidade diferentes. O risco também pode influenciar na definição da materialidade pelo auditor. Se eu tenho uma entidade de risco alto, vamos imaginar aqui, ó, pessoal, que cada X aqui dentro dessa demonstração contábil, dentro desse quadradinho aqui, ó, é uma distorção, tá bom? Cada X aqui é uma distorção. E eu tenho uma entidade aqui de baixo risco que tem, ó, pouquinha distorção, tá bom? Vamos lá. Eu vou definir a minha linha da materialidade, ó. Se eu definir a minha linha da materialidade aqui, nesse nível, para essa entidade e também aqui para essa entidade, olha como os efeitos são diferentes. Se eu estou definindo que tudo que está daqui para cima ou daqui para baixo, né, conforme seja a sua referência, é relevante, eu estarei deixando de fora, ó, tudo isso aqui, ó. Então eu não estaria capturando todas essas distorções aqui. E enquanto nessa entidade de baixo risco, se eu definir o nível de materialidade aqui, eu não estaria capturando essas distorções aqui. Então veja que os efeitos são diferentes, eu jamais poderia ter uma mesma linha de materialidade para cada uma das instituições, tá? Para cada uma dessas empresas. Perceba aqui o efeito, né? Quando você modifica essa linha da materialidade. Então aqui, ó, nossas 3 empresas, tá bom? Cada bolinha dessa com a letra D aqui, ó, é uma distorção, tá bom? Então as nossas empresas estão aí cheias de distorção nas suas demonstrações contábeis. Quando eu defino a linha de materialidade aqui, eu deixo de capturar todas essas distorções. Mas se eu forçar para baixo essa linha de materialidade, o que é que vai acontecer? Eu vou definir aqui, ó, eu vou deixar de capturar essas distorções aqui. E se eu forçar um pouquinho mais para baixo essa linha da materialidade, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar de capturar essas distorções aqui. Então, à medida que eu vou forçando para baixo essa linha de materialidade, eu vou reduzindo o meu risco, porque
eu vou capturando mais distorções. Então veja que a nossa parte de cima aqui, ó, que são as distorções capturadas, elas vão aumentando a nossa área à medida que a gente vai descendo com essa linha de materialidade. Isso nos dá uma ideia importante. Quando a gente tem empresas de risco elevado, é interessante a gente abaixar um pouquinho a linha de materialidade, tá bom? Vamos fazer aqui uma questão. Sobre materialidade no contexto de auditoria, assinale a correta. Os julgamentos sobre materialidade são afetados por um fator entre a magnitude ou a natureza das distorções. Bom, a magnitude, sim, né, afeta, e a natureza das distorções, distorções qualitativas, também afetam. Então são as duas, não é apenas um fator. São os dois elementos aqui nos interessam. Letra B. O julgamento sobre relevância. Relevância, em alguns casos, a gente pode admitir como sinônimo de material, tá? De materialidade. Julgamento sobre relevância deve considerar o possível efeito de distorções sobre usuários individuais. Não, a gente quando faz as demonstrações contábeis, a gente faz para uma coletividade, né? São as demonstrações contábeis de propósito geral. Letra C. A determinação de materialidade pelo auditor não deve ser afetada por suas percepções pessoais. Aspectos subjetivos, não, né? A gente deve avaliar objetivamente como os usuários enxergariam aquelas distorções, né? O julgamento profissional pretende chegar a essa conclusão, como os usuários vão enxergar essa distorção. Letra D. As circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar o auditor a avaliá-la como relevantes, mesmo que estejam abaixo do limite de materialidade. Bom, se o auditor definiu que a materialidade é R$500, mas ele achou uma operação de 400 e ele quer considerar essa aqui, por ser específica, como material, ele pode, né? Materialidade não é um julgamento mecânico, não é um cálculo mecânico simples, é uma questão de perceber como aquela distorção afeta os usuários. Então vamos selecionar essa letra D aqui e vamos ver a última. A materialidade não pode ser modificada no decorrer da auditoria, em hipótese alguma. Tudo pode ser modificado durante a auditoria. Quando você planeja a auditoria, você pensa uma coisa. Quando você está executando, você vai percebendo novas circunstâncias, novos riscos vão sendo incorporados. Você pode decidir aumentar mais os testes, você pode decidir reduzir mais os testes, você pode decidir modificar o nível de materialidade, enfim, tá? Planejamento é sempre flexível. Então a gente ficou com a letra D mesmo aqui, né, pessoal? Não tem para onde correr. Letra D. Mais uma para a gente fechar. Para conferir a objetividade dos trabalhos de auditoria, a materialidade deve ser um critério exclusivamente quantitativo. Não é quantitativo, né? É uma questão de julgamento profissional. A gente precisa perceber como aquela distorção qualitativa monetária afeta os usuários. Às vezes uma simples informação qualitativa ou a omissão desta afeta negativamente o julgamento desses usuários. Então, jamais pensar que é apenas o quantitativo ou o monetário. Informações qualitativas também. Ficamos aí com a nossa informação errada, assertiva errada, e a gente mata aqui o assunto risco de auditoria. Até mais.